Professor, boa noite. Boa noite. Professor, boa noite. O resultado foi justo? O senhor deve ter conversado com os seus jogadores que, mais uma vez, como se fosse dormindo no primeiro tempo, quer dizer, não tão sonolento, mas uma pegada muito diferente daquela que foi contra o Coritiba. A sua análise? Mas em relação ao resultado, eu acho que foi justo. Pelo que foi o jogo foi, na parte técnica, muito baixo. Eu acho que não foi um grande jogo na parte técnica. Foi um jogo típico de clássico, né? Onde todo mundo queria mais a bola e muita falta, muita disputa, muito erro, muita correria, muito chutão. E nós tivemos poucos lances. Alguns bons lances, mas poucos lances de uma qualidade técnica boa. Eu concordo com você. O ritmo do Náutico no primeiro tempo foi melhor que o ritmo do Sport. O ritmo de pegada, né? O Náutico chegava na bola com mais gana, ganhava melhor a segunda bola, ganhava melhor a disputa das bolas. Eu acho que no primeiro tempo o nosso ataque ficou muito estático, o Ciro com o pé do lado direito, o Wilson com o pé do lado esquerdo, ou o Ciro do lado esquerdo, o Wilson do lado direito. Pouca movimentação, pouca penetração no meio, então quem pegava a bola não tinha opção. Um ou dois lances que nós fizemos, nós queríamos alguma coisa, mas foram apenas 2 lances no primeiro tempo. É muito pouco, é muito pouco. Claro que o Náutico também não teve grandes lances no primeiro tempo, mas eu acho que o Sport, se eu for analisar o meu time, apenas o meu time, que é o que me compete fazer, eu acho que nós fizemos um jogo bem abaixo daqueles jogos. Em relação, se nós vamos analisar em relação aos 2 últimos jogos somente, não vamos falar de muito para trás, do jogo do Coritiba e do jogo do Duque de Caxias. A equipe jogou muito abaixo, se mostrou realmente vulnerável jogando com 2 zagueiros, é uma coisa que todos nós sabemos, todo mundo sabe. Fica uma equipe altamente vulnerável, então corre sérios riscos dentro do jogo. Eu acho que no segundo tempo o Náutico fez um gol, você vê, a jogada podia ter sido neutralizada no meio do campo, não foi. A zaga foi envolvida, me pareceu impedido, não vi o lance na trave. Eu falei com o bandeirinha na hora. Eu tive uma nítida impressão de que quem fez o gol estava impedido. Se eu estiver errado, é uma coisa natural. Mas me deu impressão. Mas isso não tira o mérito do gol do Náutico e nem as falhas que nós tivemos de não matar a jogada. E o Náutico teve mais 2 lances, né? De contra-ataque, com bola chegando, cabeceou uma bola com a minha defesa estática, olhando. Depois tivemos um outro chute que desviou no zagueiro e bateu na trave. Por isso que eu digo que eu acho que o resultado não foi injusto. Não foi injusto. Acho que foi um resultado típico de clássico e foi um futebol típico de clássico. Genil, você falou mais uma vez na questão da vulnerabilidade do sistema defensivo. Quando você põe só 2 zagueiros, fora você põe 3 e dá liberdade aos 2 alas. Por que você não repete então, já que você percebeu que tem essa vulnerabilidade, quando joga que nem? Porque é muito simples. Quando eu entro no 4-4-2 ofensivo, o torcedor já fica chiando, né? Ele já chia, ele acha que ele tem que ir para frente, porque na cabeça do torcedor você tem que ser que nem índio, só atacar. Ele esquece que tem outro time te atacando. Aí se você for colocar de uma maneira bem limpa no papel, contra o Bahia, nós tivemos o scout, eu tive, se não me engano, acho que 23 finalizações, o Bahia teve 3. Fez 3 contra-ataque e ganhou o jogo. Contra o Ipatinga, eu tive 38 finalizações, o goleiro do Ipatinga foi o melhor homem em campo. O Ipatinga foi 2 vezes, ganhou o jogo. Teve um Pedro que fez o gol. Porque joga em cima de você jogar aberto. É complicado você jogar em casa. Complicado, porque você jogando em casa, você se obriga a sair para cima do outro time. E está todo mundo jogando fora, jogando no erro. Quando nós vamos fora também, que eu uso os 3 zagueiros, eu tenho aquele espaço todo porque o adversário vem em cima de mim. Então se eu jogo contra um adversário que vem em cima de mim, de repente eu posso jogar de uma maneira um pouco mais retraída. Eu gosto de jogar contra 3 zagueiros, todo mundo sabe que eu gosto de jogar, porque eu acho que eu tenho 2 laterais descendo, eu dou mais liberdade para o meio, uma série fico mais fortalecido. Mas é complicado, porque você teria primeiro que doutrinar o torcedor para que ele entendesse que uma formação com 3 zagueiros, que teoricamente poderia ser uma formação defensiva, não é. Porque todo mundo fala em 3-5-2. Dependendo quem for o teu meia, você joga com 3-4-3. Você joga com 3 defensores, 4 no meio, mas joga com 3 atacantes. Apenas um atacante vindo de trás.
se o teu meia tem característica ofensiva. Mas é complicado porque a torcida não tem paciência. Se você entra num esquema desse, e se nos primeiros 15 minutos você não faz gol, todo mundo começa a chiar com todo mundo, nem todo jogador tem estrutura emocional suficiente para trabalhar em cima de pressão, e aí o jogo não roda, e de repente você pega um jogo jogando com 3 zagueiros, cai a casa. Né? Mas os resultados, os números e os resultados têm demonstrado, quem nos acompanha e aqueles que vão ver os nossos jogos fora, ou quem não vai, o jogo está passando direto na televisão, só não vê quem não quer, o time tem jogado melhor numa postura de 3 zagueiros. Ô Geninho, mais uma vez, ficou observado, pelo menos para mim, de que o Sport tem alguma carência ofensiva. Você tem Ciro, tem o Wilson, e quando você busca uma outra peça para acrescentar no ataque, essa peça não vem se encaixando. Hoje foi o Adriano mais uma vez, o Eliandro já entrou, não se encaixou. Você vê por esse foco? Qual é a sua avaliação nessa situação do ataque? Não, minha análise é mais ou menos igual a tua. Eu acho que quando os 2 homens, que teoricamente são os nossos titulares, não estão rendendo, os profissionais que estão tendo oportunidade não estão vindo no mesmo nível. Tanto o Eliandro como o Adriano, quando foram contratados, traziam na bagagem referências suficientes para que fossem solução, poderiam até brigar por uma titularidade. Muita gente poderia falar, precisa dar sequência. Eu também acho que, de repente, um jogador desse com sequência renderia mais. Mas nós não temos esse tempo para dar sequência. Então o jogador tem que, se entrar meia hora, procurar fazer o melhor, se entrar 10 minutos, tem que procurar fazer o melhor. E, infelizmente, apesar de todo o esforço, porque o que a gente não pode criticar neles é falta de vontade, é falta de empenho, todos eles estão treinando da melhor maneira para que se aprimorem, mas toda vez que tem entrado tem tido algumas dificuldades. Geninho, o Sport deixou de fazer o dever de casa ou contou com a sorte porque os concorrentes diretos também não fizeram um trabalho bem feito? Não, os resultados que nós vimos aí fora demonstram que nem todo mundo que está na frente ganha. Não é só o Sport que tropeça. Não é só o Sport que tropeça. Os outros também. O campeonato está... Eu tenho falado aqui com os jogadores que o campeonato é que nem um funil. Ele começa aberto lá em cima e a partir do momento que ele vai começando a chegar no final, ele vai começando a estreitar e as coisas vão ficando mais difíceis. E nós estamos chegando quase naquele gargalinho, que é aquele trequinho. E ali tudo pode acontecer. E ali é a hora de você, de repente, não vacilar. É claro que todos nós gostaríamos de vencer o jogo. Nós até precisaríamos vencer o jogo. Se nós tivéssemos vencido, hoje nós estávamos com o mesmo número de pontos do América e a 2 pontos, né, do Figueirense e a 2 pontos do Bahia. Seria muito bom. Nós estaríamos ali colados, com mais chance de chegar no G4. Mas nós tínhamos a consciência que tínhamos um jogo difícil. O clássico é sempre difícil de jogar. Para ver que o Curitiba empatou com o Paraná. Deve ter sido um jogo igual aqui. O time do Curitiba é infinitamente melhor tecnicamente do Paraná, em relação ao Paraná. Não conseguiu ganhar. O campeonato está ficando muito perto de ganhar. É claro que quando você não soma ponto em casa, onde teoricamente é mais fácil você vencer, você se obriga a ir buscar ponto fora. Agora, do jeito que está o campeonato, nós vamos chegar num ponto onde você vai ter a obrigação de fazer ponto em casa e ponto fora. Porque eu acho que essa briga aí de cachorro grande, ele vai até o final. A Portuguesa tinha entrado na briga. Perdeu em casa, o América de Natal. Como nós perdemos aqui com o Ipatinga, essa derrota de repente tirou a Portuguesa da briga. A Ponte Preta vinha numa sequência excepcional, de repente sofreu 3 derrotas. Praticamente ficou meio longe da briga. Eu acho que esse perde e ganha vai até o final. Quem tiver cacife para desperdiçar menos as oportunidades, vai acabar chegando. Eu acho que essa definição em termos do G4, esse ano, a não ser o Curitiba, acho que o Curitiba vai embora, eu tiro o Curitiba da briga, eu acho que nós não temos 4 vagas, eu acho que nós temos 3 vagas. 3 vagas brigando hoje, 4 times por 3. Tem alguns encostando ali, mas hoje, se você for estreitar bem 4 por 3, eu acho que essa briga vai até o final do campeonato. De repente, essa briga vai se definir na última rodada.
Aí a palavra eu vou me permitir perguntar a você, fugir um pouquinho do sistema que foi utilizado hoje pelo time do esporte e passar para isso que você falou agora. Esse perde e ganha que vai acontecer daqui para frente no campeonato. Por exemplo, quando começa e a partir de que rodada você pretende forçar o seu time, ou pedir ao seu time, desculpa, eu falei forçar, mas pedir para o seu time para que ele ganhe o jogo em casa e ganhe fora, porque o esporte vem tropeçando, justamente com aqueles clubes que estão lá atrás. Ele não tropeça com os caras que estão concorrendo direto. Você falou em 3 vagas, eu já diminuo um porque o Bahia também vencendo, ele foge um pouquinho, se distancia, e nesse perde e ganha, fica difícil você encostar alguém por 5 pontos na frente. O esporte, afinal de contas, ele começa a ter essa regularidade a partir de que rodada, ou se você já está na calculadora também? Não, eu não estou em calculadora. Eu acho que pedir para ganhar, você perde desde o começo. Desde que começa o campeonato, você perde para ganhar. Eu nunca cheguei para o meu time e falar, hoje nós podemos perder em casa. Hoje nós podemos empatar em casa. Isso aí é loucura. O treinador vai chegar e falar, hoje nós podemos perder em casa. Não, todos os jogos tem que ganhar. Infelizmente, às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Não é todo dia que você joga bem, não é todo dia que de repente o teu adversário tem um mau dia, ou que você enfrenta um adversário onde, como aconteceu em algumas oportunidades, na primeira que vai e faz o gol, depois você perde a oportunidade. O futebol é isso, o futebol é um jogo, nem sempre você ganha. Nem sempre no futebol o favorito ganha. É por isso que o futebol apaixona, é por isso que o futebol tem essas manifestações de torcedores. Né? Mas nós sabemos que nós precisamos ganhar há muito tempo. Quando eu cheguei aqui, eu fui contratado para não deixar o esporte cair. Eu não fui contratado para classificar o esporte entre os 4. Se alguém se lembra, eu cheguei aqui e o esporte estava na zona de rebaixamento, um passo da zona de rebaixamento. Havia um trauma de que o esporte ia cair. Aí eu cheguei aqui, o Geninho chegou aqui, meu primeiro objetivo, para o qual eu fui contratado, era para tirar o esporte do rebaixamento. Depois nós fizemos aquelas 12 partidas, aí, pera um pouco, dá para classificar. E agora nós estamos correndo atrás de uma classificação que eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Possível sim, basta que eu tire um que está lá na frente. Eu ainda acho, respeito toda a tua opinião, eu acho que tem 4-3. Ainda acho que tem 4-3. Tá? Porque nós temos aí 7 jogos para fazer. 21 pontos. 21 pontos, 2 escorregadas, ou um engata e 5 vitórias. Todo mundo engatou 5 vitórias. Outro dia, se não me engano, o Asa engatou 4 vitórias. Então, de repente, um faz 5 vitórias, o outro dá 2 escorregadas, perde 6, o outro ganha 6, mudou completamente a situação. Então, eu acho que ainda a briga está aberta. E a partir do momento que nós entramos nessa briga para tentar o G4, a nossa obrigação de vencer, ela vem junto. Qualquer jogo. Todo jogo que nós deixamos de ganhar aqui faz falta. Como o jogo que nós deixamos de ganhar fora também faz falta, porque são os mesmos 3 pontos. Nós estamos brigando por 3 pontos, dentro ou fora. É claro que, na teoria, é muito mais fácil você jogar do lado da tua torcida, jogar no teu campo, você tentar fazer o resultado. Mas, de repente, a sequência não está demonstrando isso. Está demonstrando que, às vezes, é mais difícil você fazer resultado, às vezes, na tua casa do que fora. Porque na tua casa você se obriga a sair para o jogo, teu adversário se planta lá atrás, fica na boa e só jogando no teu erro. Ele encaixa um gol. Se fecha, você perde o jogo. Então é complicado. E numa situação dessa você tem que arriscar tudo. Arriscar tudo, abrir o meio, jogar aberto, soltar lateral com apenas 2 homens marcando homem a homem, como ficou o segundo tempo depois do gol do Náutico. Nós marcávamos o Náutico homem a homem sem sobra, correndo um risco muito grande de tomar o segundo e terceiro gol, né? Porque precisávamos buscar o resultado. A busca do resultado, ela é incessante e ela já vem sendo cobrada há muito tempo. Não é agora que nós vamos começar a cobrar, não. Essa cobrança vem faz muito tempo. Muito bem, então finalizou a